Obrigado pela presença, doutora Glícia. Eu vou fazer uma breve apresentação da senhora. A doutora Glícia Brasil, ela é psicóloga do Tribunal de Justiça do nosso Estado, Rio de Janeiro, é bacharel em Direito. Ela é membro permanente do Fórum de Direito de Família e Sucessões da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, EMERGE. Membro e conferencista do Instituto Brasileiro de Direito de Família, IBDFAM. Tutora da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Coordenadora do curso de Extensão e Alienação Parental da PUC do Rio de Janeiro. Autora do livro Psicologia Jurídica e também entrevistadora forense do método do depoimento especial de crianças e adolescentes. Então, trata-se de uma profissional super qualificada para falar do tema de hoje. Então, com a palavra, a doutora Glícia Brasil. Obrigada, desembargador Jean. Quero dizer que eu estou muito feliz de estar nesta casa, no Instituto dos Magistrados do Brasil, dizer que é uma honra para mim poder fazer parte desse debate de uma academia tão seleta de magistrados e que tem uma preocupação muito grande com esse cuidado muito grande com a questão da criança, né, na justiça, com a questão das avaliações psicológicas feitas com criança. E aproveito a oportunidade para fazer uma homenagem aqui ao magistrado Jean, porque, para quem não o conhece, ele foi juiz de família há muitos anos na comarca de Niterói, onde eu resido. Foi estudante da Universidade Federal, foi aluno do meu sogro, né, muito querido, e tem uma história assim, de vocação voltada para o direito das famílias, e isso é muito importante quando a gente fala de criança, né? De magistrados sensíveis, atentos a essas vulnerabilidades e as questões tão delicadas que se apresentam nas varas de família. Então, para mim, é uma grande honra estar ao lado dele, estar aqui junto com todos vocês. Vai ser, para nós, para mim, um motivo de muita alegria, tá? Eu trouxe aqui, pessoal, eu preparei aqui uma exposição breve a respeito do tema, que é a escuta da criança em juízo, sobre como nós, psicólogos, avaliamos essa questão da escuta do adolescente e da criança nas varas de família, e também eu posso falar da minha experiência em vara criminal e no depoimento especial de crianças e adolescentes. E aí, após essa breve exposição, então, parece que nós teremos um tempo para abrir para perguntas, e desde já eu agradeço as perguntas, porque eu acho que isso torna o nosso debate muito mais rico, tá? Partindo do começo, então, vamos pensar. O que leva hoje nós estarmos aqui reunidos para falar da questão da criança dentro do Poder Judiciário? Bom, primeiro a gente tem que fazer uma breve digressão histórica. Historicamente, a criança não existia no cenário jurídico. Historicamente, a criança sequer existia dentro da família. Na Idade Antiga e na Idade Média, a criança sempre foi tida como um objeto. Ela não tinha um lugar como se fosse uma pessoa. Naquela época, a família era constituída, era uma família voltada para questões econômicas, era uma família de cunho econômico, onde os filhos eram dados em troca de joias e bens preciosos e terras, né? Então, era uma família totalmente patrimonialista, onde existia um pater-família, que era um chefe da família, e esse pater-família, um homem, era uma família patriarcal machista e patrimonialista, onde esse homem ele governava a mulher e os filhos, tá? Naquela época, a criança não tinha distinção de nenhuma, como nós temos hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma distinção entre as fases da infância, fase da adolescência e fase adulta. A criança era tratada como qualquer pessoa da família. A criança fazia sexo desde muito cedo, a criança tomava bebidas alcoólicas com qualquer idade, a criança se vestia como adultos. As meninas novinhas usavam espartilhos, os meninos muito jovens usavam trajes formais, e as crianças ficavam até altas horas no meio das rodas dos adultos, participando das conversas dos adultos. Não existia uma distinção nesse tratamento.
E foi assim durante muitos séculos, tá? A criança era objetificada, ela não tinha nenhum lugar, não era dada nenhuma atenção à criança. A criança sofria maus tratos, a criança sofria repressões, eventuais abusos de toda a espécie, e nenhuma medida era tomada, porque a criança não existia no cenário da história e no cenário da família. E aí evoluímos um tempo na história, e no ano de 1976 houve um leading case mundial, que foi o primeiro caso onde o caso de uma criança que sofria maus tratos foi levado à corte, que foi o caso da criança Mary Ellen. A criança Mary Ellen Wilson era uma criança nascida no estado de Nova York e foi dada em adoção quando tinha 1 ano de idade, e os pais adotivos abusaram da Mary Ellen. Toda sorte de maus tratos e de abusos psicológicos, físicos, sexuais. Até que essa notícia chegou numa senhora, como se fosse naquela época uma espécie de conselheira tutelar, mas na verdade era uma enfermeira, uma senhora de uma instituição de caridade em Nova York, e ela foi até a casa dessa criança, retirou a criança dos pais, afastou os pais biológicos, esses pais adotivos, e o caso dessa criança foi levado à corte, né? E naquele momento houve um estarrecimento mundial, porque não havia nenhuma legislação que tratava sobre criança. Nós estamos falando de menos de 150 anos atrás, em 1876. Ou seja, naquela época, é uma questão bem recente na história, o que foi utilizado pela Corte de Nova York foi uma legislação que falava de maus tratos contra animais. E, por analogia, a Corte de Nova York resolveu o caso Mary Ellen, sem a criança ter sido escutada, sem a criança ter sido ouvida, sem a criança ter participado do processo. Em nenhum momento isso era previsto, não sequer havia uma lei que tratasse sobre criança. E esse caso gerou uma grande revolta no mundo inteiro. Vários organismos internacionais relacionados à questão das crianças passaram a questionar esse procedimento de uma criança ser julgada, de uma criança ser colocada em adoção, de uma criança ser levada à corte e não ter lugar para se expressar, não ter nenhum momento de previsão onde ela pudesse se expressar. E aí, 40 anos depois, nasceu o primeiro encontro mundial de vários países, que foi no ano de 1924, conhecido como a Convenção de Genebra. Foi na cidade de Genebra, e lá criou-se uma convenção, que foi um documento, um acordo internacional, do qual o Brasil é país signatário. Nesse documento, que foi o primeiro documento mundial, ficou consignado que os países criariam regras próprias e leis que tratassem sobre crianças. E, a partir daí, nós tivemos, ao longo desse século, de 1924 até a data de hoje, 2023, a criação de alguns documentos, de alguns tratados internacionais, do qual o Brasil foi país signatário, e no nosso país, especificamente, nós tivemos a criação de 2 documentos que passou a cuidar e a tratar da criança, que foi o Código Menorista, em 1927, e em seguida nós tivemos uma revogação desse código pelo Estatuto da Criança, que é de 1990, e anterior a 1990 nós tivemos a Constituição Federal, que é conhecida como a Constituição Cidadã, que é a nossa lei maior, que é a nossa Carta Magna, e que prevê lá, no artigo 227, é o artigo que cuida de criança e adolescente. Nós temos um único artigo na Constituição, mas percebam, é um artigo extremamente completo, porque ele fala lá de todas as hipóteses, de todos os direitos e garantias que uma criança e adolescente tem. São 11 direitos: vida, liberdade, dignidade, respeito, direito à convivência familiar e comunitária, direito à saúde, direito à não crueldade, direito à não opressão. E esse artigo, para nós, é o nosso norte em todos os processos em que trata de criança e adolescente. O artigo 227 da Constituição é o grande baluarte para que a gente possa falar de qualquer tema envolvendo direito da criança e do adolescente. Tá? Bom, até aqui, vamos seguir então.
A partir da Constituição, nós tivemos uma mudança importante, né, que foi a criação de um artigo específico que tratasse sobre criança, e já estava em movimento uma convenção conhecida como Convenção dos Direitos da Criança, que veio logo em seguida à Constituição Federal, que é a Convenção dos Direitos da Criança, que é o Decreto 9.970, 9.970, exato, conhecido como Convenção dos Direitos da Criança. E nós tivemos ali, que é de 1989, tá? Ele é um ano anterior ao ECA. Nesse decreto, nessa convenção, conhecida como Convenção dos Direitos da Criança, existiu lá uma previsão expressa, que diz que a criança terá a oportunidade de ser escutada em todas as vezes que houver um processo envolvendo a vida dela, seja diretamente pelo juiz, seja por organismos representantes do juiz, de acordo com as normas processuais em vigor. Então, percebam que é importante esse artigo 12, né, da Convenção Internacional, da Convenção dos Direitos da Criança, porque ele trouxe uma regra para todos os países que foram signatários. O Brasil foi país signatário. Em todo processo onde houver criança, a criança deve ter a oportunidade, e é isso que fala o artigo, de ser escutada. E aí eu vou caminhar daqui a pouquinho para chegar até lá, mas eu já vou adiantando para vocês que muita gente confunde isso com o direito da criança decidir nos processos que envolvem a vida dela. Tem advogados de família que até hoje orientam seus clientes para que o filho esperar o filho fazer 12 anos, quando a criança fizer 12 anos e ela se tornará adolescente, ela terá o direito de decidir com quem ela vai morar, com quem ela quer ficar. E isso não é verdade, isso é um mito, tá? Na verdade, de acordo com a lei, a criança não decide até enquanto ela se tornar adulto. E ela se torna adulto no dia em que se completa 18 anos de idade. Certo? Então, vamos entender bem o que é esse direito da criança de ser ouvida em juízo. Primeiramente, já estou dando aqui para vocês uma primeira regra. O que a lei fala é direito de ser escutado, direito a ter oportunidade de ser ouvida. O que significa a oportunidade de ser ouvida? Significa que ela será chamada para falar. E ela poderá, inclusive, não falar nada. Ela terá, inclusive, o direito ao silêncio. E isso é um direito resguardado pela Constituição. E a criança também é dada esse direito. Ela tem o direito de participar de qualquer situação que envolva a vida dela, ela tem a oportunidade, direito a ter uma oportunidade de ser escutada, diretamente pelo juiz ou por organismos representantes do juiz. Então, uma primeira observação. Muitos processos de família, os advogados insistem para que o juiz ouça diretamente a criança. Né? Nós conhecemos, nós que trabalhamos em vara de família, diariamente alguns advogados insistem para que o juiz ouça a criança. E algumas pessoas me perguntam assim, professora, a criança tem esse direito? Primeiramente, o que fala a lei, a criança tem o direito de ter oportunidade de ser escutada. Se ela já foi escutada por um organismo representante do juiz, por exemplo, psicólogo ou assistente social, que é a equipe técnica da vara de família, ou na vara da infância, psicólogo, assistente social e comissário da infância, o advogado não poderá exigir que o juiz ouça a criança. E por que não, pessoal? Porque a criança já teve essa oportunidade através de pessoas indiretamente que escutaram essa criança, tá? Essa regra é da Convenção dos Direitos da Criança, do item 12. E o Estatuto da Criança, que é de 1990, que foi editado um ano depois, ele veio na mesma direção. No artigo 28, o Estatuto disse lá, será dada à criança a oportunidade de ser ouvida nas ações de colocação família substituta. Então, existe uma única hipótese de uma escuta obrigatória feita pelo Estatuto da Criança, é sobre a colocação de família substituta. Nessas hipóteses, o juiz ouvirá a criança diretamente,
são as chamadas audiências concentradas, feitas na vara da infância, para se escutar a criança diretamente, e o que o juiz quer entender, o juiz e promotor naquele momento? Se a criança concorda com a adoção. Isso também não é direito de decidir. Percebam, é sutil a diferença, mas há uma diferença. A criança não tem que ser colocada no direito de decidir nada. Essa é a grande mensagem dada pelo legislador e que se coaduna com a questão da psicologia. Para nós, psicólogos, uma criança, um adolescente, não deve ser o juiz da própria família. E não deve ser dado a uma criança, a um adolescente, esse poder, ou até mesmo, muitas vezes, um dever, dependendo da forma como isso é colocado na própria família, uma pressão que se exerce sobre o filho, no sentido de que ele vá lá e diga para o juiz alguma coisa. Isso é extremamente perigoso, isso é extremamente prejudicial para o desenvolvimento da criança. Eu acompanho crianças que vão ao tribunal falar no processo de família, nas avaliações psicológicas, nas perícias psicológicas que nós fazemos, nas varas de família, e muitas crianças chegam ao tribunal extremamente ansiosas, extremamente agoniadas, angustiadas, porque elas acreditaram, foi dito para elas, antes de chegarem até ali, que elas tinham que falar determinada coisa que elas iam decidir. Tem criança que comparece ao tribunal com uma planilha de convivência. Ela já entrega para o psicólogo os dias que ela quer conviver e com quem. E quando eu atendo uma criança assim, pessoal, eu pergunto para ela assim, nossa, mas que interessante isso que você está me trazendo aqui. Eu queria entender qual foi a ideia que você teve, como é que você chegou a essa conclusão, a esse raciocínio, né? E muitas vezes a criança não sabe contar. Muitas vezes percebe-se claramente que aquele papel foi entregue na mão da criança, no sentido de que ela entregasse para o técnico, o psicólogo ou assistente social, e para que isso fosse tornado uma obrigação, porque a criança tem direito de decidir. E não é nada disso. Não é nada disso. Primeiro, a gente vai conversar sobre o que ela pensa, o que ela sente, como é para ela ter os pais separados, como é para essa criança ter que lidar com pessoas que ela não conhece, eventualmente o novo arranjo da família do pai, o novo arranjo da família da mãe, as famílias extensas, né? Vamos imaginar um casal se separou, a mãe se casou novamente e esse novo marido tem familiares que vão passar a fazer parte da família extensa dessa criança. Mas essa criança já está com 13 anos de idade, ou desse adolescente, vamos imaginar num caso hipotético, já está com 13 anos de idade, está com 14 anos de idade. No entanto, ele será inserido num núcleo familiar completamente novo, absolutamente novo, e vai ter que lidar com essas pessoas, ele vai conviver com essas pessoas. E qual é o papel ideal do profissional de saúde, o psicólogo no tribunal, que atender essa criança? É perguntar como ele se sente. Como essa criança se sente em relação a essa nova família? Como essa criança é tratada e cuidada em relação a essa nova família? E aí nós conversaremos sobre isso. Isso é a escuta da criança em juízo, é entender os sentimentos dessa criança. É a escuta feita por nós, psicólogos, né? Eu quero fazer aqui um recorte que eu estou tratando neste momento de como nós, peritos, dentro do tribunal, escutamos as crianças. Nós escutamos sobre o sentimento, nós escutamos sobre aquilo que as crianças gostariam de dizer e muitas vezes são proibidas de dizer. Muitas vezes têm medo de dizer, ou às vezes elas estão sofrendo alguma coisa dentro da casa por algum membro da família mesmo, ou algum outro parente, e elas também não podem dizer, porque se sentem coagidas, se sentem acuadas e com medo. E nesse momento em que elas vão ao tribunal, no momento de se fazer a prova sobre algum fato que se alega no processo, é o momento do acolhimento dessa criança. É o momento de nós podermos dar à criança um espaço onde ela se sinta digna, onde ela se sinta uma pessoa, onde ela tenha cidadania e respeito à sua condição de criança. Lembrando que, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, essa criança ainda não é um adulto.
ela tem lá a definição do estatuto, a criança e o adolescente são pessoas em condição peculiar de desenvolvimento. E isso significa que tem que ser dado à criança e ao adolescente um tratamento diferenciado pelo sistema de justiça. Não é lá chegar para ela e fazer um monte de perguntas e respostas, de forma diretiva, de forma objetiva. Não. Ela muitas vezes não compreende aquilo que está querendo saber. Ela não tem que ter a responsabilidade de fazer a prova do processo de família. A prova tem que ser feita pelos adultos. Ela será chamada porque a lei diz que ela tem o direito de ser escutada, e o direito de ser escutada em nenhum momento fala o direito de decidir. O direito de ser escutada fala: nós queremos te ouvir, saber o que você pensa a respeito de ter os pais separados, qual é a sua opinião, e eventualmente pode ser que o magistrado decida no mesmo sentido da opinião expressada pela criança, da opinião que foi verbalizada pela criança, mas nem sempre. Muitas vezes, a decisão judicial vai ao desencontro daquilo que foi textualmente declarado pela criança. E muitos advogados recorrem para o tribunal dizendo assim: olha, a psicóloga não entendeu nada. A criança disse para ela, textualmente, que queria ficar com o pai. Mas ela concluiu no laudo que o mais adequado era que a criança ficasse com a mãe. E o juiz, que não está adscrito ao laudo, também é importante que se diga isso, que pode pedir outros meios de prova, que pode pedir, inclusive, nova perícia, que pode pedir substituição do perito, que pode pedir outras formas de avaliação, e ele tem ali outros meios de prova, ele tem um conjunto probatório que ele vai avaliar ao final, onde ele vai ter a escuta dos adultos, onde ele vai ter também as testemunhas, onde ele vai avaliar documentos e relatórios da escola, de psicólogos particulares, ele vai avaliar outras provas para ele chegar a uma conclusão. E pode ser que o juiz entenda que aquilo que a criança falou não é o melhor para ela. Não é o melhor para ela, porque ela ainda estava numa fase meio conturbada, ou ela não estava livre para se manifestar. Isso é uma outra coisa também muito importante para nós, né? Nós, psicólogos, precisamos avaliar, isso é o passo número 1 ao se escutar crianças no tribunal, se a criança estará livre para se manifestar. Porque isso, pessoal, do ponto de vista legal, faz muita diferença, faz a total diferença. Se a criança não está livre para se manifestar, significa que tem alguma coação, algum vício de manifestação na sua declaração de vontade, significa que essa declaração ela é nula. Ela será anulada se comprovado que a criança estava sob vício de coação. Então, percebam o quanto é delicado a questão da escuta da criança, quantas questões envolvem necessidade de capacitação, de técnicos experientes, de pessoas que entendam sobre psicologia do desenvolvimento, que entendam sobre técnica de entrevista aberta, entrevista fechada. Idealmente, nós não fazemos perguntas assim diretamente, nós fazemos um rapport, que é aquele momento inicial em que você acolhe a criança, em que você pergunta como é que foi ter chegado até ali, que você faz um comentário sobre uma roupa que ela estiver vestindo. A gente, quando atende crianças pequenas no tribunal, nós temos lá uma sala de brinquedos, nós sentamos no chão, nós conversamos com a criança de uma forma muito informal, completamente diferente de uma escuta feita diretamente pelo juiz, né? A escuta feita diretamente pelo juiz é também extremamente relevante, porque ela permite uma questão que somente é possível quando é feito diretamente pelo juiz, que é a questão da impressão pessoal. A impressão pessoal é uma característica importante e que muitos magistrados julgam muito importante porque eles gostam de ter a impressão pessoal sobre a situação. O juiz lá da primeira instância, o juiz de família, ele julga baseado nos documentos que estão ali, baseado no processo, que aquilo ali é papel, é documento. E nós, peritos que entrevistamos a família, que temos acesso direto às famílias, nós devemos sempre trazer o máximo de elemento humano para o nosso laudo,
dizer sobre o comportamento da criança, sobre o funcionamento daquela dinâmica, sobre a relação que a criança tem com o pai, a relação que a criança tem com a mãe e com outros membros da família, para tornar humano, de modo que o nosso laudo possa ser um retrato, para que o juiz possa ver aquela criança através das nossas palavras. Porém, por mais que nós nos esforcemos, um laudo, ele tem uma estrutura técnica, de acordo com a Resolução 6 de 2019 do Conselho Federal de Psicologia, ele deve ser sucinto, ele não deve expor a família em demasia, ele deve colocar apenas os elementos essenciais àquela demanda que se destina, e muitas vezes, por essas questões técnicas, o laudo se torna um instrumento que não é o suficiente para formar a convicção do juiz. E o juiz gosta, muitos juízes gostam de ouvir a criança pessoalmente. Porque é nessa escuta pessoal e individual que ele tem com a criança, no gabinete dele, na sala de audiências, de preferencialmente sendo gravado o ato, né, para que, se houver recurso para o tribunal, tudo possa ser analisado com maior transparência, essa criança possa ser avaliada pelo próprio juiz. Eu trabalho com 10 juízes de família na capital, na comarca da capital do Rio, e nós temos lá 3 juízes que gostam de ouvir crianças. E eu digo a vocês que eles são extremamente habilidosos. Me preocupa essa questão de ouvir a criança diretamente pelo juiz, porque não é qualquer juiz que tem habilidade. Tem juiz que tem mais habilidade com adulto, mas tem juízes muito hábeis e muito delicados e que não são diretivos, que não são sugestionáveis. Então, eu gosto muito de quando eu sou chamada para participar dessas audiências, acompanhando a criança, onde o juiz tenha a delicadeza de tratar a criança como criança, de não exigir da criança, não espremer a criança para que ela faça prova daquele fato que se discute. Isso é uma questão para nós muito importante, porque isso, gente, pode condenar a vida de uma criança. Muitas crianças que são levadas ao tribunal, chamadas ao tribunal, e que são colocadas diante da corte, onde o juiz pergunta para ela: e aí, fulano, diz aí com quem você quer ficar, defina aí você. Muitas crianças lá na frente apresentam dificuldades, apresentam dificuldades porque elas são crianças que muitas vezes elas não sabem falar, elas não sabem expressar a dor que sentem em ter os pais separados, e muitas vezes elas têm dificuldade de falar. Por quê? Porque elas estão em um processo até de depressão, de muito sofrimento, com aquela questão de serem colocadas no lugar de ter que dizer algo, de ter que fazer a prova. Por isso, a necessidade do juiz contar com o apoio de uma equipe, porque é através da equipe que melhor se avaliará, vai se avaliar esse relato. Se a criança está sendo livre para se manifestar, e nós conversamos com a criança, idealmente dizendo a ela: olha, não é você que vai decidir. Não é você que vai decidir isso, porque é uma questão demasiada, é muito complexa, tem várias coisas envolvidas aqui, existe um juiz que estudou, existe um promotor de justiça que estudou, eles entendem sobre provas envolvendo criança, e eles, então, eles vão saber ouvir, e saber ler, e entender, e decidir o que é melhor para você. Tem até uma autora que eu gosto de citar muito, eu tenho esse livrinho aqui dela, vou mostrar para vocês, e fica de dica aqui de leitura, né? Depois, professor, se eu puder dar uma dica de leitura ao final, darei, tá? Mas essa é uma outra dica que eu gostaria de dar para quem está aqui nos assistindo. Essa autora, o livrinho se chama Quando os Pais se Separam. É a Françoise Douto, que é uma psicanalista francesa que trabalhou com crianças durante muitos anos, né? Ouvindo crianças que iam ao tribunal, e ela atendia no consultório as crianças que tinham processos, né? E ela fala aqui, olha, uma coisa muito importante, ela fala que o juiz, ele faz o melhor que pode. Teve um colega aqui que fez um comentário lá no chat, que eu até vou abrir nosso chat para dar uma olhada lá, mas ele fez um comentário dizendo que concordo com a professora quando acho que nem todo mundo pode... foi o Marcelo, né? Nem todos os juízes têm preparo. Sim, Marcelo, é necessário um cuidado, uma delicadeza, né, ao se fazer
ao se ouvir essa criança, porque, às vezes, uma pergunta feita de uma forma inadequada pode constranger, pode gerar um dano para essa criança, e hoje nós temos que ter cuidado por conta, inclusive, da Lei 13.431, de 2017, que é a chamada Lei de Depoimento Especial, que fala claramente na questão da revitimização, de se evitar a revitimização da criança. Isso é um compromisso do Tribunal de Justiça, é um compromisso de todos os operadores, de todo mundo que trabalha com criança, de evitar que a criança sinta O que é a revitimização, gente? Tem um decreto que regulamenta isso. São procedimentos desnecessários, procedimentos repetitivos ou feitos de forma inadequada. Todas as vezes que tiver presente um desses elementos, a repetição, a inadequação e a desnecessidade, estará se revitimizando uma criança. Ou seja, em muitos processos, pode ser que tenha prova suficiente, o juiz já tem elementos para decidir, e ele deve decidir, porque ficar chamando a criança para várias entrevistas, várias escutas, várias oitivas, aí a gente vai estar falando de uma outra questão perigosa, que é a questão da sugestionabilidade. E eu vou dar uma outra dica para vocês. A professora Lili Stein, da PUC do Rio Grande do Sul, é uma professora que fala muito sobre a questão das falsas memórias, né? Do risco das falsas memórias. A neurociência explica o que são falsas memórias. São memórias de fatos que não aconteceram, ou os fatos aconteceram, mas não da forma como a criança se recorda. Exemplo, a criança chega no tribunal e fala que, com um roxo, um hematoma, chega na casa da mãe no final de semana e fala que o pai deu um soco. Vamos dar um exemplo, o pai deu um beliscão no braço e ficou aquele hematoma, tá? A mãe apavorada e muito irritada, num clima de desconfiança, vamos lembrar que quando as pessoas se separam, paira um clima de desconfiança. Essa mãe, na segunda-feira, leva a criança ao conselho tutelar e faz um registro de ocorrência de lesão corporal. A criança passa pelo exame de corpo de delito e tem lá um roxo, tem lá uma luxação, um inchaço, tem lá um hematoma e tem uma prova material de que alguma coisa aconteceu com aquela criança. Não se sabe exatamente o quê. Vamos imaginar que essa criança seja uma criança pequena e que durante o final de semana onde ela esteve na casa do pai e com a avó e com outros parentes, ela e o priminho entraram lá numa discussão por causa de um brinquedo, eles brigaram e o primo veio e deu um beliscão nela, ou o primo apertou ela com muita raiva, segurou no braço dela, sacudiu, e o pai, isso é um caso real que eu estou contando que eu atendi, o pai defendeu o sobrinho. Na hora de pegar o carrinho, e ao invés de entregar na mão do filho, de 9 anos de idade, dizendo que esse filho tinha razão de disputar o carrinho, o que o pai do menino fez? Pegou o carrinho e deu na mão do sobrinho, primo do menino. O menino ficou triste e ele ficou com raiva, sentimentos naturais de uma criança. E a criança, quando está com raiva, é capaz de dizer coisas que não aconteceram. Ou que aconteceram, mas não do jeito que ele se recorda, aspas, porque isso não é uma recordação fidedigna, isso é uma falsa memória. Então, o que ele fala? Que ele está com raiva do pai. Ele fala para a mãe, meu pai me beliscou. Na verdade, quem beliscou foi o primo. Mas porque ele está com raiva do pai? Porque o pai não deu razão a ele, ele fala que foi o pai. E por que, professora, que uma criança é capaz de mentir por uma coisa tão séria? Porque esse pai, ele pode ser condenado por maus tratos, ele pode ser condenado por lesão corporal, sim. A criança fala qualquer coisa, porque a criança não tem compromisso com a verdade, a criança é criança. A criança não sabe que aquela fala dela tem um peso muito grande dentro de um processo onde se discute algumas questões. A criança não tem ideia de que o pai dela pode ser preso, de que o pai dela pode ser condenado, de que aquela fala pode gerar um processo judicial, onde ela vai ter que ir ao tribunal falar sobre isso. Então, nós precisamos de entender que uma criança tem direito de ser criança, de fantasiar, de não ter compromisso com a verdade e, principalmente, de não ter a responsabilidade de fazer a prova judicial. E, para encerrar minha fala, abrindo aqui para o debate, eu já quero trazer a questão da alienação parental, que é uma questão bastante polêmica nos dias de hoje. Nós sabemos o quanto esse tema é polemizado, o quanto a Lei 12.318, denominada de Lei de Alienação Parental, é uma lei atacada. Há muito debate a respeito se essa lei é uma lei de gênero,
porque é uma lei que tem dentro das medidas de proteção e das medidas que o juiz deve tomar para proteger a criança, tem lá a previsão da inversão da guarda, e se discute que seria uma lei de gênero porque quem, aspas, perde a guarda são as mães, já que, no Brasil, mais de 70% das guardas são das mães. As guardas são unilaterais maternas, as mães são quem cuidam, né, da criança. Então, existe um debate muito grande sobre essa lei, um debate se a lei é de gênero. E aí, eu me permito aqui colocar, na minha percepção, não se trata de uma lei de gênero, que o legislador, quando trouxe uma lei que fala que é garantido à criança o direito de conviver com seus familiares, e qualquer familiar que tenha a intenção de prejudicar o vínculo, ele terá medidas tomadas, o juiz deve tomar medidas para proteger o vínculo dessa criança, o convívio dessa criança com todas as pessoas da família dela. Eu entendo que essa lei está querendo proteger a criança, o vínculo, e não está querendo punir o pai ou a mãe. Mas, na nossa sociedade, com resquícios de patriarcado, as mães são a maior parte quem cuidam. Então, acaba que os efeitos da lei, quando aplicada uma inversão de guarda, quem sofre os efeitos são a mãe. Mas não quer dizer que é para punir a mãe. Não, não é essa a intenção da lei. A lei não quer punir a mulher. A lei quer proteger o vínculo da criança. A lei quer proteger a criança enquanto um sujeito, uma pessoa que não pode ser objeto de vingança na mão de pai e mãe que estão brigando no tribunal. Então, trata-se de uma lei protetiva, na minha percepção, tá? Mas o debate existe, nós estamos tentando aprimorar a lei, eu faço parte hoje de um grupo de estudos, de um grupo de trabalho no CNJ que está discutindo sobre questões de aprimoramento da lei da alienação parental associado ao depoimento especial de crianças, para que nós possamos, então, cada vez mais nos aprimorar e trazer para o sistema de justiça informações a respeito de fala de criança, da forma ideal de ouvir crianças, das perguntas que não devem ser utilizadas numa conversa com criança, porque nós precisamos nos capacitar, nós precisamos entender muitas coisas a respeito desse serzinho que está em formação, que é uma criança, porque é muito importante que ela participe do processo, porque diz respeito à vida dela, mas nós precisamos de ter muita cautela ao se interpretar aquilo que se ouve. E, principalmente, deixando aqui como lição final, que é, se vocês entenderem isso ao final dessa breve exposição, terá valido o tempo. Entender que escutar crianças no tribunal não significa escutar textualmente, literalmente. Significa contextualizar a fala. Entender em que contexto a fala se deu. Voltando para o exemplo do menino do beliscão. Em que contexto se deu a declaração do menino? Se deu num contexto onde pai e mãe não confiam um no outro, onde o menino assimilou uma lógica de adversariedade entre eles. Se deu num contexto em que o menino não foi valorizado por esse pai, ele se sentiu desprestigiado pelo pai, por isso ele teve raiva do pai, e por isso ele falou aquela declaração. Então, entender esse contexto se faz muito importante, para que nós não cometamos erros e equívocos na hora de aplicar uma determinada medida associada a uma declaração da criança feita no tribunal. Tá? Professora Gris, eu tenho uma pergunta, não é? O antigo nome, ou o nome primitivo desse fenômeno processual de oitiva de crianças e adolescentes sem juízo tras depoimento pessoal, era um nome assim bem marcante, que chamava depoimento sem dano. Isso. Aí eu queria saber, realmente existe um depoimento sem dano? Excelente pergunta. Olha a minha honra, gente, sendo professora do professor Jean, né? Magistrado de escola, que conviveu com crianças a vida inteira e hoje é desembargador do nosso tribunal, né? Veja bem, professor, o depoimento sem dano, ele é uma forma de ouvir crianças numa sala própria, com aquele sistema de áudio e vídeo, onde a criança ela é entrevistada por um técnico capacitado, não necessariamente um psicólogo ou um assistente social. A Lei 3.431, de 2017, fala que o técnico deve ser capacitado, mas não diz quem será esse profissional, a formação dele, tá?
Isso é uma das questões que nós estudamos lá no CNJ, tentando aprimorar e profissionalizar cada vez mais, porque precisa de muita capacitação, né? Esse técnico conversa com a criança sobre um fato específico da vida dela envolvendo violência. A previsão do depoimento, hoje chamado depoimento especial, antigamente chamado depoimento sem dano, ela tem previsão nas hipóteses de violência. Todas as hipóteses de violência trazidas lá no artigo 4º da Lei 13.431, de 2017, que basicamente é toda e qualquer hipótese de violência. A sexual, a psicológica, a física, a institucional, a exploração sexual, o bullying, todas as formas de violência, a criança será escutada nesse formato. Sobre o fato da violência em si, perceba, a diferença entre a perícia, onde você entrevista a família inteira, você entrevista todo mundo para você entender o contexto da dinâmica, é o que nós fazemos nas varas de família, para as hipóteses de depoimento especial, que é um recorte sobre o fato em si. Vamos imaginar que esse menino que chegou na casa dele domingo à noite contando para a mãe sobre o machucado, é uma violência. O juiz de família, na segunda-feira, resolve fazer um depoimento especial, porque ele quer entender aquele fato em si. Isso é diferente da perícia, porque se ele mandar para a perícia, vai demandar 2, 3 meses, vai ouvir todo mundo, vai vir um laudo extenso avaliando a dinâmica. Mas o juiz não quer, ele quer saber sobre o fato. Então, ele marca lá na sala do NUDECA, do Núcleo de Depoimento Especial da Criança, que nós temos no tribunal, todo tribunal tem, ele marca lá para escutar a criança, porque lá ele vai ter impressão pessoal, vai ter um técnico conversando com a criança sobre o fato em si. O que aconteceu, fulano? Na casa do seu pai, você foi lá, o que houve? Esse técnico capacitado vai conversar com essa criança. Isso é o depoimento especial, essa é a previsão nas hipóteses de violência. Agora, antigamente, quando ele foi introduzido no Brasil, e o juiz precursor desse método é o desembargador César Daltoé, na época ele era juiz de infância com atribuição criminal na vara de Porto Alegre. Então, isso foi em 1982. Percebam vocês, né? Como ele foi um juiz visionário. Segundo ele ouvia crianças cotidianamente na vara criminal, lá na vara da infância, com atribuição criminal, e as perguntas eram muito inadequadas. Eram perguntas do tipo, dentro das ações criminais, né? E aí, você gostou? Você gostou? Você gozou? Você sentiu prazer? Você sentiu um líquido quente? Ele conta nas aulas, ele já esteve na nossa escola da magistratura e relatou isso, que ele se sentia extremamente constrangido. Porque, em que pese haver a nossa Constituição, em que pese haver o Estatuto, aquilo era extremamente aviltante se perguntar para uma criança diante do réu, né? Frente a frente com o réu. E, naquela época, se chamava mundialmente depoimento sem dano, porque a ideia era que a criança não tivesse dano. Então, criou-se uma sala onde a criança foi colocada livre da exposição com o réu, onde a criança foi conversar com uma pessoa capacitada e onde as perguntas eram filtradas por um ponto eletrônico. A sala de audiência faz as perguntas, o técnico capacitado com ponto eletrônico repassa as perguntas para a criança, mas de uma forma adequada, né? Quer saber se a criança se teve penetração? O técnico vai ter que tornar essa pergunta possível de ser feita. Fulano, me explica sobre isso. Você disse que estava lá com o seu tio no banheiro naquele dia e hora. Mas o que aconteceu? O que ele fez? Ele usou alguma parte do corpo? E nós temos várias técnicas de entrevistar a criança nesse formato. Agora, modernamente, o CNJ editou uma resolução, a resolução 299 de 2019, que diz lá que o nome será depoimento especial. E anterior à resolução, nós tivemos a Lei 13.431, que deu o nome de depoimento especial. E por que mudou de depoimento sem dano, o antigo depoimento sem dano, para depoimento especial? Porque passou-se a entender e a compreender que, na verdade, todas as vezes que a criança vai ao tribunal para falar de um fato grave envolvendo violência sobre a vida dela, já existe um dano inerente à vivência da violência. E que não é sem dano algum, não é sem dano nenhum.
Não é normal na vida de uma criança, não faz parte da vida de uma criança ir ao tribunal falar sobre uma violência que ela sofreu ou que ela testemunhou. Por isso existe um dano aí. O fato em si já é danoso. Agora, o que nós, profissionais, podemos fazer para melhorar, nos aprimorar e tornar isso menos sofrível? Por isso, o depoimento deve ser especial. Feito por pessoas capacitadas, num espaço adequado, fora da presença do réu ou acusado, com perguntas adequadas à faixa etária daquela criança. Por isso, passou-se a ser especial, mas não é sem dano. Porque o fato da violência em si já presume-se um dano, né? Ok, brilhante a resposta. Eu tenho mais uma pergunta que vou desdobrar em duas partes, né? A primeira parte da pergunta talvez um equívoco do jurisdicionado quando ele se dirige para o psicólogo da vara de família ou da vara da infância, não é? Por quê? Porque muitas vezes ele vê aquele psicólogo como um psicólogo clínico, que vai fazer um atendimento para resolver um problema emocional, não é? E a tarefa do psicólogo, o jurídico, não é? O que está trabalhando na vara de família, é um pouco diferente. Ele vai ter o papel de acolhimento, mas ele vai juntar subsídios para levar para o processo, não é? Então, nesse ponto, eu queria duas explicações para que as pessoas não façam confusão, não é? A característica do psicólogo que atua na área de família é diferente do psicólogo clínico, não é? Porque ele não está ali para fazer atendimento de terapia, mas as pessoas confundem, não é? O que é natural. E a questão também aí é bem mais problemática e sensível, tá? Laudo conclusivo. Sim. Não Bom, é? primeiro Que sobre... muita gente espera que venha do psicólogo, tá? Depois de todo esse estudo, elaboração de uma peça técnica, tá? Uma conclusão encaminhando o que deve ser feito no caso concreto ali, não é? Mas não é isso que vem. Sim. Em regra, não é? Então, sim. eu estou trazendo essas duas questões porque eu acho relevantes para o público geral. São muito relevantes, professor. Primeiro, sobre a diferença do psicólogo do tribunal para o psicólogo clínico. O psicólogo chamado jurídico, na verdade, o nosso Tribunal de Justiça nem chama de jurídico, chama de judiciário, porque isso está dentro do sistema, né? Que o psicólogo que trabalha em auxílio ao juiz de família, em auxílio ao juízo de família, melhor dizendo, ele pode ser concursado do tribunal, ou pode ser alguém que o juiz nomeia da sua confiança, isso é permitido, ele tem uma tarefa de auxiliar o juiz sobre uma questão complexa envolvendo a criança e adolescente. Então, tem lá uma demanda exemplo, tem lá uma situação onde se diz que a criança tem um TEA, transtorno do espectro de autismo. E há uma discussão entre o pai e a mãe dessa criança, questionando se a criança precisa de um acompanhante no final de semana, porque dependendo de alguns níveis de gravidade que essa criança apresente dentro dessa situação de ter um espectro de autismo, a criança vai precisar de uma pessoa ao lado dela 24 horas por dia. Tem criança que não fala, tem criança que se debate, tem criança que fica pulando, quicando. São vários tipos. O transtorno do espectro de autismo é um tipo muito amplo do espectro, tá? Nós temos desde os níveis mais simples, onde várias pessoas brilhantes são consideradas que têm espectro de autismo, como, por exemplo, várias pessoas famosas, renomadas, aquele cara da Apple, o Steve Jobs, ele tem espectro de autismo, ele tinha, né? Então, assim, pessoas com raciocínio diferenciado, intelectual diferenciado, podem ter espectro de autismo, tá? Porque o autismo, ele é uma alteração no nível da questão do intelecto e da emoção. Então, ele tem vários níveis. Em níveis mais de comprometimento, em relação à parte motora e à parte também afetiva, ele não consegue falar. Ele tem dificuldade para se expressar. Ele fica num mundo à parte, ele fica com o olhar vidrado. Em algumas situações, a criança precisa de ser estimulada, muito estimulada o tempo todo por um terceiro. E existe a figura prevista do chamado acompanhante terapêutico,
que existem nas clínicas de tratamento, existem nos consultórios dos especialistas. E esse pai e essa mãe, uma situação hipotética, foi ao tribunal questionar se o pai, por exemplo, não aceita o acompanhante terapêutico da mãe, que ele acha que aquele acompanhante terapêutico indicado pela mãe para ir acompanhar o filho dele no final de semana vai ser um espião na casa dele. Não precisa, o filho não precisa de acompanhante terapêutico. E tem no processo essa discussão, se a criança precisa ou não, se a criança tem necessidade ou se a mãe está levando um espião para a casa do pai. Exemplo fictício, tá? Mas que acontece. Bom, o que a gente vai avaliar, nós profissionais? Nós somos auxiliares do juízo. Nós vamos entrar em contato com a equipe médica que atende essa criança, vai entender o grau de especificidade, de necessidade dessa criança. Saber se ele vai ter lá um neurologista, um psicomotricista, um fonoaudiólogo. Nós vamos ser essa ponte. Porque imagine vocês se o juiz tem condição de ligar para cada uma dessas pessoas e entrar em contato, além de não ter a expertise da parte da saúde mental. Então, nós vamos trazer elementos para o processo sobre uma questão, problema que se apresenta, auxiliando o juiz, trazendo informação para que ele decida aquela demanda. Esse é o trabalho do psicólogo em auxílio ao juízo, tá? Pode ser concursado do tribunal do quadro ou fora quadro, extra quadro, tá bem? Nós não, eu, perita, nesse caso, que é o que eu faço, não fazemos atendimento clínico, não fazemos terapia. A finalidade do nosso trabalho é auxiliar o juiz, não é tratar as pessoas. O psicólogo que está no consultório, esse sim, vai fazer tratamento, ele vai se aprofundar nas questões, alguns são psicanalistas, vão falar de Freud, de inconsciente, vão aprofundar, vão verticalizar nas questões relacionadas ao sofrimento que cada um apresenta. Eventualmente, vai ter lá o psicólogo que trata a família, psicólogo de família, vai ter o psicólogo de casal, vai ter o psicólogo especificamente do adolescente, mas ele não visa auxiliar o juiz. Uma dúvida, uma observação. O relatório desse profissional servirá de prova? Pode servir de prova, mas existe uma recomendação do nosso conselho, na resolução 8 de 2010, que o psicólogo clínico, ele não pode ser assistente técnico, tá? Ele pode, eventualmente, emitir um relatório, porque isso é um direito que a família tem, de solicitar uma informação por escrito, que tem sigilo ético da clínica, ele bota lá que este relatório tem sigilo ético. Agora, o destino que é dado quando a pessoa recebe o documento, um pai ou uma mãe que está em litígio, se levar para o processo, não é responsabilidade do psicólogo, mas pode ser um meio de prova para o juiz. Também, mais um elemento, tá? Mas ele não tem essa finalidade, ele não fica preocupado de fazer relatório para juiz, nem de tratar a demanda da separação conjugal, não. Ele trata as questões da pessoa amplamente. Respondida a primeira pergunta? Positivo. Maravilha. Muito bem, respondida, inclusive. Isso. Segunda pergunta, gente. O laudo... professor, isso aí vai me colocar numa sinuca de bico danada com os meus colegas, mas eu tenho que responder. O laudo do psicólogo deve ser conclusivo? A resposta é sim. O nosso Conselho de Ética fala nas resoluções do Conselho de Ética, a resolução 10 de 2005, e na resolução 6 de 2019, lá no artigo 13, quando fala do laudo psicológico, o laudo psicológico deve ser conclusivo. Deve ser conclusivo e a resolução ainda fala mais, tanto no Código de Ética quanto a resolução 6, que o psicólogo deverá elaborar com aquela família um projeto de trabalho. Quando ele dá uma conclusão, ele dá também encaminhamentos. Então, não somos nós que julgamos a demanda. Eu não vou dizer o que é melhor. A família tem que se decidir, a criança vai ficar com o pai nesse formato ou daquele outro formato. Não é sobre isso. É nós concluirmos assim, olha, do ponto de vista psicológico, o que importa para essa criança é se manter mais próximo de quem cuida dela há mais tempo, porque ela necessita mais tempo desse cuidado. Eu vou dar um exemplo prático para vocês, como é que nós fazemos isso na prática. Chegou lá uma demanda para nós de uma guarda envolvendo uma mudança de país, coisa corriqueira nas varas de família, né? Tem um casal que se separou e o pai da criança, ele é militar, exemplo, e ele quer morar em Washington. Ele vai lá morar 2 anos em Washington e ele quer uma guarda, ele quer levar o filho com ele.
Aí ele fala, porque Washington é maravilhoso, porque Washington tem um monte de chafariz, porque Washington tem a Casa Branca, porque Washington é uma cidade segura, porque Washington tem um clima ameno. Ele vai falar um monte de coisas que ele quiser, ele vai utilizar os argumentos que ele quiser. Porém, na hora que a questão problema chega para nós, e o juiz encaminha para o psicólogo para ajudar a pensar sob o ponto de vista psicológico, do desenvolvimento psicológico da criança. E nós ajudamos o juiz a pensar essa questão. Então, nós vamos entrevistar o pai, a mãe, a criança, fazer entrevistas da criança com o pai, da criança com a mãe, eventualmente alguma babá que cuida, que possa dar elementos de convicção para nós, sobre essa dinâmica familiar. E, no final, o que nós devemos concluir, pessoal? Qual é o melhor interesse de uma criança? É se manter maior parte do tempo próxima a quem ela é mais apegado, a quem ela tem um bom vínculo. Por quê? Se você afasta uma criança de alguém com quem ela tem um vínculo maior do que o outro, ela pode se desestruturar. Tem um pediatra francês que ele usa o nome se desorganizar. A criança pode se tornar desorganizativa. Então, respondendo à questão, problema endereçada pelo juiz de família, queira luz psicóloga dizer sobre com quem a criança se deve ir ficar com o pai ou com a mãe, se ela deve viajar com esse pai ou ficar com a mãe no Brasil. E eu não vou dizer, não sou eu que vou julgar, é o juiz que vai julgar. Eu vou falar sobre o vínculo. Olha, a ciência aponta, a teoria do apego do John Bowlby, psiquiatra inglês, que estudou sobre vinculação no pós-Segunda Guerra Mundial, diz que a criança precisa ficar a maior parte do tempo com quem ela tem um vínculo mais estruturado, porque se afastado dessa pessoa, ela se desorganiza. Então, essa é a resposta. O laudo é conclusivo. O laudo deve ser conclusivo. Eu vou dizer para o juiz. Eu não vou dizer se é pai ou se é mãe, mas eu tenho que concluir uma questão do problema apresentada. Isso é regra do conselho. E aí eu vou fazer uma meia-culpa aqui, em nome dos colegas, né, da psicologia, que está cada vez mais, professor, difícil para nós concluirmos dentro dos processos, porque nós estamos vivendo uma era de muitos ataques. Nós, peritos, estamos sofrendo ataques da sociedade em geral, muitas vezes, porque as pessoas que estão envolvidas em processo judicial, elas estão extremamente raivosas, elas estão extremamente vulneráveis, e é no laudo que as coisas emergem, né? O laudo, muitas vezes, ele contraria as pessoas da família. E, às vezes, em algumas situações mais radicais, como, por exemplo, nos casos de abuso sexual, nos casos de alienação parental, nós que falamos sobre esse tema, que temos a dignidade, a ética e a coragem de enfrentar a questão que se apresenta, muitas vezes somos vítimas de ataques dos familiares que não, enfim, que não aceitam aquilo que se apresenta. Isso acontece. Então, muitos colegas estão recuando nessa situação de serem conclusivos por conta dessa questão que tem acontecido nos últimos tempos, que é uma falta de compreensão sobre o nosso trabalho, entende? E, às vezes, nós ficamos ameaçados, nós nos sentimos intimidados. Eu, Glícia, como que eu me posiciono? Eu me posiciono em prol da criança. Eu jurei um código de ética, nós temos um código de ética, que é a resolução 10 de 2005, que fala que o primeiro artigo do nosso código de ética fala sobre o nosso juramento. Quando nós nos tornamos psicólogos, nós juramos trabalhar pela não crueldade, pela não opressão, pela não violência. Isso é um juramento ético da minha profissão. Então, se eu estou vendo alguém na família, e quando eu trabalho numa vara de família, eu tenho que trabalhar em prol da criança ou adolescente, que é o vulnerável que se apresenta ali, eu tenho que dizer, eu preciso dizer, porque eu preciso ajudar aquela criança a sair do ciclo de violência em que ela se encontra, seja qualquer violência que ela estiver. E aí, muitas vezes, a gente sofre os ataques, mas eu mesmo assim continuo entendendo o que nós devemos dizer, porque isso é uma outra discussão, se nós vamos ter aceitação ou não, se nós vamos ter combate ou não, mas o fato é que nós temos que ter a hombridade de trabalharmos de acordo com o nosso código de ética. E o que não significa dizer quem está com a razão, não é esse o ponto. Significa apontar o estado em que a criança se encontra e falar de questões relacionadas ao vínculo, a cuidado,
a relacionamento, a interação. Que isso são elementos essenciais para que o juiz decida uma demanda de convivência na vara de família, né? Então, tá bom. Eu agradeço muito aí a brilhante resposta também. Vou perguntar agora para o Vidal se a nossa assistência tem alguma pergunta. Desembargador, tem uma pergunta de Caio Quaresma para a professora Glícia. Pode caminhar. No laudo do psicólogo forense em investigação de ocorrência de alienação parental, o laudo deve ser conclusivo? Está ou não havendo alienação parental? Como eu disse, né, de acordo com a Resolução 6 de 2019 e com a Resolução 10 de 2005, os laudos devem ser conclusivos. Existe também uma nota técnica 4, do Conselho Federal de Psicologia, emitida esse ano, tá, de 2023, que contraindica o uso do termo alienação parental nos laudos psicológicos. O Conselho entende que esse termo ele suscita muito debate, ele suscita muita polêmica e ele deve ser evitado pelo psicólogo. Então, nós temos uma lei que fala do ato de alienação parental praticado por alguém que cuida da criança, no sentido de gerar prejuízo no convívio da criança com a outra pessoa, que é a Lei 2.318. Nós temos a nota técnica do Conselho Federal, que não é uma obrigação, é uma recomendação, tá? E nós temos o nosso Código de Ética, que diz que o laudo tem que ser conclusivo, e nós temos a Resolução 6 de 2019 do Conselho Federal também, que diz que o laudo tem que ser conclusivo. Mas, perceba, no tema da alienação parental, o Conselho fez uma exceção. Ele acha que nós não devemos utilizar esse nome. E aí, a saída técnica para isso ainda que o psicólogo não diga se teve ou não teve alienação parental, que pode ser que o colega psicólogo acredite que esse não seja o caminho bom para ele seguir no laudo. Ele não é obrigado a, de acordo com o Conselho Federal de Psicologia. Ele pode falar de outros nomes que significam a mesma coisa. Ele pode falar de coação moral contra a criança e adolescente. Ele pode falar de violência psicológica contra a criança e adolescente. Tem alguém coagindo essa criança, tem alguém abusando psicologicamente dessa criança. E isso é sinônimo de alienação parental, de acordo com a lei, de acordo com a Lei 2.318 e de acordo com a Lei do Depoimento Especial, no artigo 4º, inciso 2, a linha B da Lei 13.431, Depoimento Especial. Então, o que é a natureza jurídica do ato de alienação parental? Coação moral e violência psicológica. Por isso, que tem que se ter muito cuidado quando se ouve um relato de uma criança que está sendo vítima de uma coação moral, né? De uma alienação parental, que é sinônimo de coação moral. Por quê? Porque a coação moral retira a fidedignidade do relato, justamente porque retira da criança a liberdade para se expressar. Então, quando ela relata alguma coisa, há que se colocar em dúvida se aquele relato é fidedigno, se aquilo condiz com o desejo íntimo dela, porque não se saberá. Então, se há dúvida sobre o desejo íntimo, a declaração não é válida. Então, quando a criança diz, não quero ver meu pai, ou não quero ver minha mãe, se ficar comprovado que esse relato estava sob coação moral, sob violência psicológica de alguém, da família, esse relato não terá validade. Vidal, mais alguma pergunta da assistência? Até o presente momento, não, desembargador Jean. Ok. Então, eu vou fazer mais uma pergunta, que a resposta não tem em livro nenhum, é de acordo com a experiência da professora Glícia Brasil no seu trabalho no Tribunal de Justiça. Durante sua exposição, a senhora falou de um autor que fez um estudo pós-guerra. Muito bem. Só que nós não vivenciamos uma guerra com esse nome recentemente, mas tivemos um problema de pandemia, não é? E a senhora notou alguma diferença de comportamento, tá? Do público que necessita da prestação jurisdicional em uma vara de família ou uma vara de infância após a pandemia? Sim,
O que eu tenho percebido? Eu e minhas colegas conversando sobre isso, né, professor? A pandemia, ela inicialmente deu assim uma acalmada nos conflitos, aparentemente, porque em função do risco de morte, muitas pessoas passaram a implicitamente concordar que a criança não transitasse entre uma casa e outra. Então, a maioria não exigiu esse trânsito da criança. Porque do lado de lá tem um idoso, do lado de cá também tem alguém que é da área de risco, do grupo de risco. Então, assim, houve uma certa acomodação do conflito. Essa foi uma primeira impressão que nós tivemos. Nós tivemos poucos casos de atendimento ao longo da pandemia. Nós atendemos de vídeo, normalmente o tribunal não parou em momento nenhum. Mesmo no tempo de confinamento absoluto, nós fizemos entrevistas de vídeo. O Conselho Federal de Psicologia já havia uma regulamentação sobre entrevistas de vídeo desde o ano de 2002, mas editou uma nova regulamentação durante a pandemia, regularizando esse procedimento. Então, nós entrevistamos da nossa casa pessoas do mundo inteiro, eventualmente pai ou mãe que residiam em outros países. Eu entrevistei pai da Dinamarca, enfim, houve realmente assim, nosso panorama sobre o conflito foi amplificado, né? Nós entramos dentro da casa das pessoas, né? Eu me lembro de, durante a pandemia, entrevistar aqui, ficava até tarde entrevistando, e tinha alguns lugares que tinha fuso, horário, então ficávamos eu e minha estagiária, às vezes era 11h30, meia-noite, a gente aguardando para aquela pessoa entrar no vídeo, porque lá era um horário que aquela pessoa poderia ser entrevistada, né? E eu pedi para a pessoa assim, o senhor pode circular, por favor, com o celular pela casa, me mostrar um pouco da sua casa? E eu me lembro, só a título de curiosidade, de ter entrevistado um pai da Dinamarca, em que lá não tinha dia, né? Não tinha dia nem noite. Era tudo escuro o tempo todo. Eles estavam lá no inverno e não tinha sol. E eu me lembro de ele sair, e era tudo escuro dentro da casa, e estava de dia. Eu falei assim, mas o senhor pediu para ser entrevistado no horário que o senhor pudesse, de dia? Parece que está de noite. Aí ele falou, não, doutor, aqui são 2 horas da tarde. Aí ele falou, eu vou mostrar para a senhora como é escuro aqui. Ele abriu a porta da casa e ele mostrou a rua, tudo escuro. Absoluta escuridão. Aquilo me deixou um pouco assustada, porque eu falei, que coisa estranha, como que uma pessoa... Eu sou extremamente solar, eu adoro praia, eu adoro correr, eu pratico esporte ao ar livre. Eu não consigo entender nem imaginar como que alguém mora num lugar que não tem sol. Mas aquilo me levou a pensar também, a refletir sobre como somos diferentes, como nós somos diferentes, né? E entrar no universo de cada um. Foi um exercício muito grande para nós técnicos. Fechando esse parênteses de uma curiosidade profissional. Então, a pandemia trouxe uma acomodação inicial. Agora, o que está acontecendo agora? Voltamos às atividades presenciais, desde agosto de 2021, o tribunal já retornou no presencial. As pessoas acham que não, retornamos recentemente. Não, gente, retornamos ao presencial desde agosto de 2021, tá? Ou 2022, agora não tenho certeza, do ano passado. Eu acho que foi do ano passado, 2022. Não, 2021. 2021, nós retornamos presencial em agosto de 2021 já. O que está acontecendo agora que a gente tem visto passando o tempo? Um fluxo que estava ali represado. Existia uma aparente calmaria, mas, na verdade, aquilo que as pessoas combinaram, agora elas querem formalizar. Exemplo, muitos pais entraram em acordo sobre a questão da transição. Ah, tá bom, então a criança, ao invés de ficar transitando, indo de 15 em 15 dias, ela fica uma semana seguida aí, uma semana seguida aqui. E o que aconteceu foi, a criança se adaptou, a criança se acomodou. E Piaget fala muito bem desse fenômeno da acomodação e da adaptação. A criança se adapta, a criança é extremamente resiliente. E o que aconteceu agora? Esse pai que tem interesse, que mantém esse sistema, entrou na justiça, judicializou a questão. E agora que acabou a pandemia, a mãe não quer mais, a mãe quer voltar ao regime anterior, da formalidade que era de 15 em 15 dias. Mas o pai agora está interessado em fazer do jeito que funcionou na pandemia, que é uma guarda alternada semanal, porque funcionou para ele. E a criança, aparentemente, parece que está bem. Então, nós estamos agora atendendo muitos processos que são processos de situações de acomodação durante a pandemia e que geraram uma aparente calma, porque as pessoas não brigaram, acabaram informalizando as negociações,
não judicializaram as questões, mas agora estão querendo formalizar, porque viram que viram que funcionou, né? A pandemia serviu de um grande laboratório do que funciona e do que não funciona, inclusive fazendo cair por terra alguns mitos a respeito da convivência, como, por exemplo, se uma criança de 2 anos de idade pode ter 2 casas, se uma criança de 3 anos de idade pode ter 2 casas, né? Eu até escrevi um artigo durante a pandemia que é sobre o convívio virtual. Eu produzi esse artigo sobre o convívio virtual e eu fiz esse estudo, essa análise de qual é a idade que uma criança pode conviver, de qual seria a idade que uma criança poderia ter contato de vídeo com um pai ou com uma mãe. E qual é o tempo do contato de vídeo ideal? A criança pequena, ela não tem concentração adequada, igual a uma criança de 6 anos. Uma de 3 tem menos concentração que a de 6. Então, não adianta o juiz dar um convívio virtual de 1 hora de vídeo, que a criança não vai ficar. Ela vai ficar só 10 minutos. Então, o juiz faz o quê? Aumenta a frequência do convívio. Ele dá todos os dias, só que ele diminui o tempo, 10 minutos. Ele vai pegar aqueles 60 minutos de 2 vezes por semana, vai transformar em 10 minutos por dia. Isso funciona com uma criança de 3 anos. Mas uma criança de 13 anos funciona? Um jovem? Não sei, precisamos pensar. Mas o fato é que eu estudei, escrevi lá sobre isso, e escrevi também sobre a questão da criança ter 2 casas, sobre quais os efeitos psicológicos da guarda compartilhada com 2 casas. Porque a pandemia me mostrou que muitos arranjos podem funcionar. E nesse artigo que eu escrevi, que está aqui nesse livro, se o senhor me permitir, eu queria apresentar esse livro. Ele agora foi lançado, a 2ª edição dele, ele foi lançado na pandemia, que é esse aqui, Psicologia Jurídica, pela editora Foco. Nesse livro, existem esses artigos onde eu estou explicando sobre essa questão do tempo de convivência, né? O título do livro é Psicologia Jurídica, a criança, o adolescente e o caminho do cuidado na justiça. A trajetória nas avaliações psicológicas nas varas de família e criminal, onde eu tenho aqui um purpurri de vários artigos, em 17 capítulos, e eu abordo esses vários temas de guarda compartilhada, sobre escuta de crianças, sobre convívio virtual, guarda com 2 casas, alienação parental, paternidade socioafetiva, depoimento especial, todos esses temas que nós, psicólogos forenses, enfrentamos cotidianamente no nosso trabalho. Bom, em nome do Instituto dos Magistrados do Brasil, eu agradeço muito a participação da doutora Glícia Brasil, nessa tarde do dia de hoje, já entrando na noitinha, e quero dizer que o nosso Instituto está sempre à sua disposição para outras palestras, outros eventos, é só combinar conosco. Tá? Foi muito rica a experiência e, mais uma vez, em nome do Instituto, agradeço muito. Desembargador Jean, eu quero agradecer a oportunidade e, em seu nome, reverenciar o Instituto dos Magistrados do Brasil, dizer que, para nós, psicólogos, é muito importante essa troca com os magistrados, porque nós entramos nessa instituição sabendo sobre psicologia, mas nós não entendemos de processo, nós não entendemos das questões relacionadas ao direito, e muitas vezes se faz necessário a gente entender essas questões para poder ajudá-los melhor, né? Então, esse diálogo entre a psicologia e o direito é extremamente rico, extremamente potente, e eu espero ter podido contribuir, e é só me convidar que eu estou, porque eu verei outras vezes, que eu agradeço muito o convite, me sinto muito honrada de ter sido convidada, estar aqui representando as minhas colegas e representando o trabalho que é feito no Tribunal de Justiça do Estado do Rio. Então, tá bom. Muito obrigado, então.